Olá, sou Pedro Schickler. Esse conteúdo pode ser perturbador para alguns espectadores. Se você aí gosta de terror, assista por sua conta e risco e tenha um bom vídeo. Item número SCP-682 Classe do objeto: QTER Procedimentos Especiais de Contenção. SCP-682 deve ser destruído assim que possível. No momento, nenhum meio disponível às equipes SCP foram capazes de destruir SCP-682, sendo apenas capazes de causar danos físicos massivos. SCP-682 deve ser contido em uma câmara 5mx5mx5m com 25 cm de placa de aço reforçada, resistente a ácidos, revestindo todas as superfícies internas. A câmara de contenção deve ser preenchida com ácido clorídrico até SCP-682 ser submerso e incapacitado. Qualquer tentativa de SCP-682 de se mover, falar ou violar a contenção deve ser reagida sobre rapidamente e com força total, como solicitada pelas circunstâncias. Funcionários estão proibidos de falar com SCP-682, por medo de provocar um estado de raiva. Todos os funcionários não autorizados tentando se comunicar com SCP-682 serão restringidos e removidos à força devido aos frequentes atentados de violar a contenção, dificuldade de contenção e incapacitação, e alta ameaça de exposição à Fundação. SCP-682 deverá ser contido no sítio confidencial. A Fundação usará o melhor de seus recursos para manter toda a Terra dentro de 50 km sem desenvolvimento humano. Descrição: SCP-682 é uma grande criatura vagamente semelhante a um réptil de origem desconhecida. Ele aparenta ser extremamente inteligente, e já foi observado se envolvendo em uma comunicação complexa com SCP-079 durante seus pequenos tempos de exposição. SCP-682 aparenta ter ódio contra toda a vida, que vem sendo expressado em várias entrevistas durante sua contenção. Veja o adendo 682-B. SCP-682 sempre foi observado tendo força, velocidade e reflexos extremamente altos, embora os níveis exatos variem com a sua forma. O corpo físico de SCP-682 cresce e muda rapidamente, crescendo ou diminuindo de tamanho quando consome ou derrama materiais. SCP-682 ganha energia de tudo que ele ingere, orgânico ou inorgânico. A digestão parece ser ajudada por um conjunto de brânquias de filtragem dentro das narinas do SCP-682, que são capazes de remover matéria usável de qualquer solução líquida, permitindo que ele se regenere constantemente do ácido em que está contido. As habilidades de regeneração e resiliência são surpreendentes e SCP-682 já foi visto movendo-se e falando com seu corpo 87% destruído ou apodrecido. Em caso de uma brecha da contenção, SCP-682 é para ser rastreado e recapturado por todas as forças-tarefa móveis disponíveis, e nenhuma equipe com menos de 7 membros tem permissão para atacá-lo. Até a presente data, as tentativas de brechas foram numeradas em 17, enquanto brechas bem-sucedidas foram numeradas em 6. Veja adendo 682-D. Adendo 682-B. Porção de transcrição gravada de iniciar registro, pular para 00H21M52S. Doutor, agora, por que você matou esses fazendeiros? SCP-682. Nenhuma comunicação verbal, doutor. Se você não falar agora, iremos te remover deste experimento e botá-lo de volta no SCP-682. Incompreensível, doutor. Perdão? Gesticula para mover o microfone mais perto. SCP-682. Incompreensível, doutor. Fale mais alto. Para funcionário de 085, mova o microfone para mais perto. SCP-682. Eles eram incompreensível, doutor. Para funcionário de 085, esse microfone tem pouca recepção. Mova ele para mais perto.
funcionário de 085. A garganta dele tá toda ferrada. Cara, olha pra isso. Ele não vai falar, suspira e grita, SCP-682. Aparentando atacar o corpo de D-085, eles eram repugnantes, doutor. Recua da sala. Fim do registro. Adendo 682, D. Brechas com SCP-682. 1. Primeira ocorrência. Controlado por agente, Kia, 1, funcionário de, 129, Kia, funcionário de, 027, Kia, funcionário de, 173, Kia, funcionário de, 200, Kia, funcionário de, 193, Kia, 2. Segunda ocorrência. Controlado por agente, doutor, funcionário de, 124, funcionário de, 137, Kia, funcionário de, 201, Kia, funcionário de, 202, Kia, funcionário de, 203, Kia, 3. Terceira ocorrência. Controlado por agente, MSGP. Kia, funcionário de, 018, Kia, funcionário de, 211, Kia, funcionário de, 216, 4. Quarta ocorrência. Controlado por agente, SSGP. TSGP. PVT. Tem. SSGP. Kia, Call. Kia, PVT. Kia, agente, Kia, 5. Quinta ocorrência. Controlado por funcionário de, 221, agente, Kia, funcionário de, 028, Kia, funcionário de, 111, Kia, funcionário de, 281, Kia, funcionário de, 209, Kia, 6. Sexta ocorrência. Controlado por agente, funcionário de, 291, MIA, agente, Kia, funcionário de, 299, Kia, funcionário de, 277, Kia, funcionário de, 278, Kia, funcionário de, 279, Kia, adendo 682, e, opções de terminação, registro do evento 682, e 18. Doutor tenta usar SCP-409 em SCP-682. General e doutor observando. Adendo 682, D. Brechas com SCP-682. 1. Primeira ocorrência. Controlado por agente, Kia, 1, funcionário de, 129, Kia, funcionário de, 027, Kia, funcionário de, 173, Kia, funcionário de, 200, Kia, funcionário de, 193, Kia, 2. Segunda ocorrência. Controlado por agente, doutor, funcionário de, 124, funcionário de, 137, Kia, funcionário de, 201, Kia, funcionário de, 202, Kia, funcionário de, 203, Kia, 3. Terceira ocorrência. Controlado por agente, MSGP. Kia, funcionário de, 018, Kia, funcionário de, 211, Kia, funcionário de, 216, 4. Quarta ocorrência. Controlado por agente, SSGP. TSGP. PVT. Tem. SSGP. Kia, Call. Kia, PVT. Kia, agente, Kia, 5. Quinta ocorrência. Controlado por funcionário de, 221, agente, Kia, funcionário de, 028, Kia, funcionário de, 111, Kia, funcionário de, 281, Kia, funcionário de, 209, Kia, 6. Sexta ocorrência. Controlado por agente, funcionário de, 291, MIA, agente, Kia, funcionário de, 299, Kia, funcionário de, 277, Kia, funcionário de, 278, Kia, funcionário de, 279, Kia, adendo 682, e, opções de terminação, registro do evento 682, e 18.
Doutor tenta usar SCP-409 em SCP-682. General, General e Doutor observando. 0400. Exposição. SCP-682 começa a rasgar no ponto de contato, causando trauma massivo à área. SCP-682 solicita diversas vezes a saber ao que foi exposto. 0800. Cristalização começa, espalhando-se muito mais lentamente do que o normal. 1200. SCP-682 mostra sinais de dor extrema, e começa a ter convulsões. 1300. Cristalização para 62% de conversão. A área cristalizada explode, causando trauma físico massivo a SCP-682. 1400. SCP-682 se recupera da exposição, apesar da perda de membros e órgãos. SCP-682 começa a regeneração, afirmando que tentará matar e consumir todos os funcionários envolvidos no evento 682, e 18. SCP-682 agora aparenta ser imune a SCP-409. Uso de outros itens SCP para a terminação de SCP-682 devem agora ser testadas em amostras do SCP-682 antes de testes em grande escala. De acordo com as recomendações do Dr. S. Veja documento 27B, 6, Doutor e Doutor solicitaram permissão para tentar a terminação do SCP-682 usando o SCP-689. O pedido está atualmente pendente de aprovação por. Também foi sugerido por Dr. Gersa usar SCP-182 em uma tentativa de se comunicar com SCP-682. SCP-182 tem expressado relutância, e se recusa a entrar no centro de contenção do SCP-682, se for possível. Obrigado por assistir. Siga-me nas redes, estarão na descrição os links dos canais parceiros e minhas redes sociais. Adeus e até o próximo vídeo.